Sejam bem-vindos ao Melwood Pub, o local onde vamos falar sobre o Liverpool. Vamos falar de tudo, curiosidades, o momento do clube e também um pouco sobre os jogadores da equipe. Welcome, lads! Estamos de volta com mais uma edição do melhor podcast do mundo sobre o Liverpool, o Melwood Pub. Estamos aqui ao vivo, ou ao vivo, depende de como você trata o ao vivo. Estamos assim ao vivo agora gravando, mas você está ouvindo em algum momento diferente do momento da nossa gravação. Estou me estendendo muito nessa abertura? Sim, estou. Mas este é o Melwood Pub, edição de número 12. O último desta temporada 16-17. Sim, acabou a temporada. Momento de tristeza com as férias começou, mas temos muito a celebrar e, claro, muito a discutir. E nós vamos receber hoje aqui um convidado que já esteve aqui participando diretamente também com um boletinzinho sobre a base do Liverpool, que é o Sérgio. Daqui a pouco vou apresentá-lo. Primeiramente, os nossos caros amigos que já estão acostumados a receber essa saudação. De onde você fala, Cledi Cavalcante? Tudo bem? De Recife, eu sou o Cledi Cavalcante, estou maravilhosamente bem, estou muito feliz e eu já disse, a gente ia chegar lá. Já estou vendo o céu dourado surgindo. Leandro Martins! Leandro Martins, ô Leandro Wikipédia, por favor, faça a sua apresentação para este público. E aí, mal cachorrão, eu sou o Leandro Martins, eu tô falando de Poços de Caldas, Minas Gerais, e eu queria mandar um chupa-mare aqui, para quem ouviu o nosso programa anterior, que mencionou que a gente ia tomar gol do West Ham, né? Então eu tô querendo falar que a gente tá a 4 jogos no clean sheet e a gente vai viver a temporada que vem inteira sem tomar gols. Rapaz, esse é o melhor jeito de levar chupa de todos os tempos, cara. Porque a gente fez 2 vezes, nas 2 vezes deu certo. Exatamente. Exato. Bom, agora é hora de apresentar o nosso convidado. Ele já esteve aqui no Melwood Pub, primeiramente como convidado direto, depois, claro, falando sobre a Academy do Liverpool. Agora é um grande prazer conversar com você, Sérgio, de volta aqui ao Melwood Pub. Um grandíssimo prazer em estar te recebendo de novo. Boa tarde, meus amigos. Um prazer é meu de estar aqui sempre. Estou falando diretamente de Salvador, mas vindo do sertão baiano. Vim correndo para poder dar tempo de estar aqui com vocês, mas é um grande prazer. Show de bola! Este Melwood Pub número 12 vai destacar a partida contra o Boro. Depois vamos destacar as informações referentes à temporada inteira, né? Trazer curiosidades, destaques, fazer uma breve análise do que aconteceu nesta temporada. É muito importante a gente, claro, fazer aquele famoso balanço. E, claro, além de destacar toda a temporada, fazer o balanço, vamos destacar também a questão aí, algum destaque aqui e ali, especificamente de os melhores, os piores. Acho que vale a gente fazer essa discussão, até uma certa projeção para a próxima temporada, o que acharam da temporada em si e, claro, do que vem pela frente. Bom, eu sou o Maurício Simões, eu falo de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, e vamos tocar o barco. Claro, depois, além de nós destacarmos o balanço da temporada, nós vamos mandar aqueles famosos salves e, quem sabe, aí fazer algumas projeções mais específicas para a próxima temporada,
E agora vou botar a vinheta da discussão principal e vamos nessa. Momento da temporada. O jogo contra o Boro. Rapaz, a expectativa foi gigante, o hype tava a 1000 por hora. O Cledi, eu lembro do Cledi comentar que tava nervoso desde ontem, quase não dormiu direito. Imagino o quanto. Verdade. Eu dormi, o meu sono até que foi divertido, foi um sono bem tranquilo. Sonhou com o quê? Eu não sei com que eu sonhei, se é que eu sonhei. Você tá tentando esconder alguma coisa, né? Pera que não mesmo, sério. Mas foi aquele sono rápido. Foi aquele sono rápido que nem deu pra sentir nada. Mas enfim, vamos recuperar aí o fio da meada. Claro, foi um jogo onde o hype era imenso e a expectativa com os resultados paralelos também gerava muita... aquela tensão que não só foi refletida dentro de campo, mas também nas arquibancadas e nos grupos de WhatsApp, no Twitter e no Facebook. Claro, vou só fazer meu pano de fundo inicial. O primeiro tempo foi futebol contra futebol, Tom. Um Park the Bus safadíssimo do Middlesbrough, que foi furado Não tão safado quanto o do Southampton, mas foi safado sim. É que só tô falando que é tão safado porque eu não vi o jogo anterior. Então, esse jogo aí, esse fatídico jogo eu não assisti. Então, não tenho tanto pra comparar. Então, se o Cledi tá dizendo, quem sou eu pra discordar? É verdade. Mas enfim, mas foi realmente o Park the Bus safadíssimo do Middlesbrough, que durou 44 minutos por aí, até o gol do Wijnaldum, que foi o estouro da boiada. Foi aquele gol para aliviar toda a carga, foi maravilhoso o segundo tempo por causa desse gol que veio em hora muito providencial. O time estava muito perdido, estava queimando a bola, estava errando passe, errando de tudo um pouco, assim, errando chute, não botando força na bola. É um pouco de falta de concentração até, eu acho que talvez seja um pouco da tensão e a ansiedade de fazer um gol já para jogar com mais tranquilidade. Mas o segundo tempo foi um domínio total e absoluto. O Middlesbrough ficou completamente vendido, acuado, sem a menor reação, e perderam bem perdido pra gente. O Liverpool jogou um bom futebol no segundo tempo, foi realmente muito bom. Gostei da atuação, claro, no segundo tempo, mas no primeiro não tem nem o que comentar. Mas enfim, foi um resultado que eu já esperava, uma vitória que, mesmo que tivesse algumas dificuldades, foi uma vitória tranquila. A soma de todo o jogo foi uma vitória tranquila, não tivemos aí grandes dificuldades. E o Liverpool está na UEFA Champions League na fase de playoffs, que serão alguns adversários, entre aspas, mais tranquilos. Quero ouvir de vocês. Primeiro, Leandro Martins, que sempre gosta de fazer aquela bela conexão com a escalação. Por favor, dê as suas impressões desse jogo contra o Middlesbrough. Primeiramente, antes de qualquer forma, a gente conseguiu repetir os mesmos 3-0 que a gente deu no primeiro turno no Middlesbrough. Então, vai lembrar aí que se a gente pegar um time aí pro ano que vem, para a próxima temporada, e começar a fazer 3-0 jogando em casa, jogando fora, tá maravilhoso. Eu escolhi o United. A gente jogou com Mignolet, Klein, Matip, Lovren, Milner, Wijnaldum, Kahn, Coutinho. A formação, assim, a colocação da formação, ela tava um pouquinho modificada, O Coutinho, ele não tava tanto no ataque, formando aquele trio de ataque com o Sturridge e Firmino. A gente tava jogando mais num 4-4-2. E o Coutinho tava um pouco mais pra esquerda, né, na lateral. E o ataque ficou mais entre Firmino e Sturridge, com o ataque se movimentando e trocando em alguns momentos. Dava pra gente ver até o Lallana na área e o Firmino fora. Então, e o Lallana tava fazendo o bico da grande área, digamos assim. E uma coisa que eu gostaria de falar a respeito dessa partida foram as quantidades de jogadas que o Liverpool tentou fazer de imediato. Assim, quando o Liverpool pisou em campo e já pegou a bola, já estava tentando buscar o gol. O Klein conseguiu dar um chute para fora logo no início,
Porque já tava chegando meio que no abafa, já para tentar, sob pressão, conseguir abrir o placar rápido. E o que falar do desespero? Chegou um momento que o Arsenal fez gol. Chegou um momento que o Manchester City fez gol. Chegou um momento que o Liverpool não fazia gol e todos ficaram desesperados. A gente que acompanha, que a gente faz a narração da partida via Twitter, a gente percebeu que Twitter virou um mundo sem leis. Todos ficaram desesperados a respeito do fato de que o Liverpool não estava fazendo gol. Ah não, mas o Liverpool não estava fazendo gol. A gente estava tentando muito. O futebol realmente aconteceu. O Middlesbrough se fechou, ficou todo mundo lá atrás o máximo possível, e eles tentavam um contra-ataque ou uma jogada na chamada bola vadia para tentar oferecer perigo. Até os nossos chutes eram bloqueados por jogadores do Middlesbrough que ficavam em linha como uma barreira. Então assim, eu não sei o que os times menores têm contra o Liverpool, mas contra os outros times eles tentam alguma coisa. Mas até times grandes contra o Liverpool, assim, o que deveria ser grande, no caso do United, o United jogou com a gente do mesmo jeito. Eles descobriram o ponto fraco do Liverpool, que já não é de agora, de quando um time se fecha a gente não sabe o que fazer, e ficou nisso. Só que essa temporada ela serviu para dar uma abertura com relação a isso, porque nessa temporada a gente conseguiu fazer com que muitos jogos difíceis dessa forma, muitos jogos fechados do nosso adversário, a gente conseguiu abrir essa defesa. E muitos momentos começando com o Hinaldo. E é assim que eu passo a bola aqui. Deixa eu puxar esse gancho do Hinaldo, porque eu e o Leandro, no nosso grupo da página dos supporters, a gente meio que, desde o início, nós fomos os únicos a reconhecer essa importância que ele demonstrava já, mas que muita gente ficava meio confuso, inclusive muitas pessoas falavam, mas se é para fazer o que o Allen fazia, por que vendeu o Allen, por que o Hinaldo e tal, não consigo entender por que ele foi contratado e tal. E sempre que queriam colocar algum jogador, o primeiro pensamento para tirar do time era ele. Sim, perfeitamente. Quando pensava em alguma mudança tática, sempre dizia, não, bota não sei quem no lugar do Hinaldo, bota o Lallana, bota o Origi, bota tal, no lugar do Hinaldo. E eu e o Leandro, a gente sempre conseguiu enxergar essa importância nele, que isso foi se acentuando conforme a temporada foi passando, é fato. Ele foi se adaptando melhor, ele foi se acostumando mais ao time e foi melhorando, fazendo mais gols, fazendo mais assistências, isso é fato. Mas algo que desde o início a gente percebeu é que, como no início da temporada a gente estava jogando com o Rendo mais preso, ou com o próprio Hinaldo, ou com o Can, o Hinaldo conseguia fazer esse papel de vir de trás para meio que furar um pouco o bloqueio que a gente estava experimentando, porque ficava Coutinho de um lado, Firmino do outro, ou Firmino como falso 9, Lallana ali com o Mané também, fluindo ali pelo meio, mas quando um time chegava com essa postura de formar uma linha de defesa fixa para bloquear nossas jogadas, era interessante ter alguém penetrando de trás, e essa pessoa costumava ser o Hinaldo. E essa importância dele, que veio se mostrando cada vez mais ao longo da temporada, é algo que para mim faz dele um jogador com um papel único no time. Eu não vejo ninguém que consiga fazer o que ele faz da forma que ele faz, como foi hoje ali, naquela tabelinha com o Firmino. Ele veio de trás, penetrou no espaço vazio e fuzilou o gol. E isso é algo que nem mesmo o Rendo, já nessa temporada, como uma peça mais fixa, conseguiu fazer. E eu acho que por isso ele é um jogador que assim tem se mostrado com uma importância muito grande para o time. Eu gosto muito dele, defendo ele sempre e acho que ele só tende a melhorar agora com o passar das temporadas. Sobre o jogo em si, eu sigo mais ou menos nessa linha de pensamento. O que me deixou com muito medo é que se a gente virasse o intervalo no 0-0, ia ligar o modo desespero, e o Liverpool não sabe funcionar muito bem no modo desespero, tenta definir as jogadas de forma muito afobada, muito rápida, não trabalha bem e aposta muito nos cruzamentos. O Milner estava cruzando demais. Eu não gosto disso, não gosto de quando a gente joga nesse sentido. Então o meu medo era esse, ainda bem que isso não aconteceu. Mas assim, é como vocês falaram, era o jogo de um time só, e pelo que eu pude perceber, eu gostei muito da participação do Sturridge,
mesmo ele não fazendo gol, mesmo ele não sendo tão um jogador tão decisivo assim, outros jogadores se destacaram mais do que ele na partida, mas eu gostei muito do que ele oferece em campo, quando ele está imbuído em jogar, quando ele está disposto a jogar da forma que a gente sabe que ele pode jogar. Eu gosto muito do que ele oferece em campo e o que o Origi não estava fazendo. Jogar sem a bola, abrir espaços. Eu acho que o que me decepcionou muito no Origi essa temporada foi que, fora os gols que ele fez, que foi uma quantidade de gols razoável para um jogador que não foi titular, foi uma quantidade de gols razoável, mas assim, ele oferece muito pouco sem a bola para o esquema. O que Firmino, o que o próprio Sturridge, o que Lallana, o que Coutinho fazem muito, mesmo em partidas que não fazem gol, mesmo em partidas que não dão assistência, eles oferecem muito taticamente ao time. E eu acho que o Origi tá devendo muito nessa parte. E eu acho que o Sturridge fez isso hoje, mesmo não fazendo gols. Eu gostei e saiu pelo menos de uma temporada decepcionante para ele, mas ele saiu com uma nota positiva. Vamos ver como é que vai ser, se ele continua ou não, mas eu acho que vale destacar o Sturridge no jogo, sim. De fato, o Sturridge foi muito bem. Eu estava comentando assim naquelas conversas durante o jogo, né, durante o nosso trabalho, que o Sturridge estava errando muito, mas ele estava errando muito porque ele estava tentando muito. E isso é uma parada muito boa, porque o que a gente reclamava muito do Sturridge nessa temporada, além das lesões, que é dele, né, não tem muito o que fazer a respeito disso, era quando ele entrava sem vontade. Sim. Eu não sei se naquela situação ele não estava acreditando muito no time, não estava vendo o futuro, mas ele despertou. Não sei, isso despertou desde do jogo, no jogo contra o West Ham mesmo. Ele já estava mais acordado, mais ligado no jogo, mais buscando o jogo, fez o gol dele naquele passe do Coutinho, que abriu os caminhos. E nesses dois últimos jogos, quando o Liverpool consegue finalmente furar o bloqueio, é que a porteira se abre, né? Porque essa última rodada é um tanto ingrata, principalmente quando você está disputando alguma coisa na última rodada, porque tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, tá tudo rolando na mesma hora. Você não tem nenhum planejamento, vai esperar o resultado, ou o resultado já teve, tem que fazer o nosso. Não, é tudo ao mesmo tempo. E naquele dado momento que a gente estava lá, a gente estava no ataque desde o primeiro minuto, só que concluindo às vezes de uma forma afobada, como o Sérgio falou. Às vezes podia trabalhar um pouco mais. Quanto a haver muitos cruzamentos na área, eu fico pensando, a gente não tem perfil de fazer muitos gols de cabeça, não temos um exímio cabeceador, e quando tínhamos a gente não sabia utilizar. Então eu acho que esse negócio de você ficar cruzando bola na área para ver se a bola respinga e sobra para alguém, eu acho isso é tipo entrar na roda do futebol, sabe? Que o futebol te propõe uma coisa e você acaba entrando na dele e você se perde. E quando começou os resultados, né? O City já desde os primeiros minutos já matando a nossa possibilidade de buscar o terceiro lugar, né? Eles fazendo o resultado deles, e o Arsenal começou a fazer o deles também. E isso, querendo ou não, dá um peso pra gente que é torcedor, e possivelmente pro time, pra quem tá lá, né, pra quem tá acompanhando. E eu acho que foi os 45 minutos mais longos da vida. Foi até o Wijnaldum a gente não gritou gol, a gente gritou ufa, ainda bem que saiu o gol. Não foi isso? E já é uma forma excelente de terminar o primeiro tempo, não é? Mas assim, a gente fica sempre pensando, então vamos entrar nesse mesmo ritmo, mas vamos entrar com cautela, né? Não vamos ser afobados demais também, que nesse chutão pra frente, nessa bola vadia, eles fazem um empate, não sei, futebol não tem suas maneiras peculiares de arrumar seus golzinhos. Mas aí a porteira abriu, né? No segundo tempo a gente entrou com a mesma aplicação ofensiva, a gente conseguiu mais 2 gols e talvez com um pouco de afobação, ou talvez um pouco de o resultado tá na mão, então vamos administrar. A gente não passou dos 3, mas a gente garantiu assim, enfim, a gente jogou contra nós mesmos,
né? Porque eu acho que o nosso aniversário não é nem o Middlesbrough, era nós mesmos, o nosso psicológico, a forma que a gente ia se postar nesse jogo, e acabou que a gente postou muito bem. Faltou muito daquele último toque, principalmente no primeiro tempo. Faltou infiltrações mais efetivas, faltou mais passes, né? Apesar de a gente ser um time muito passador, a gente concluía várias vezes de forma precipitada, de forma que a gente podia trabalhar um pouquinho mais, ver se encontrava um espaço, uma oportunidade melhor. Claro que a gente tá todo mundo feliz aqui pela vitória, mas a gente tem que falar que isso aqui é um ponto a ser melhorado para as próximas temporadas, que querendo ou não, a gente vai disputar o mesmo campeonato com os mesmos times que usam do futebol novamente. Então esse é o nosso maior desafio para a próxima temporada, como anular o futebol. Quando a gente aprender a lidar com esse tipo de estratégia, eu acho que a gente vai ter uma temporada ainda melhor do que essa que a gente teve e que garantiu a classificação para a Champions League. De acordo, também estou de acordo com isso. Acho que o time jogou no mesmo esquema que enfrentou o West Ham, mesma formatação, e o time acabou meio encaixotado pelo tranca-rua da equipe do Boro, na verdade. O West Ham tentou travar, mas não durou muito tempo. O Boro é um time realmente mais fechado, e aí foi difícil. Mas realmente o Wijnaldum foi importantíssimo na partida de hoje, nesse sentido de ter conseguido entrar, fazer aquela infiltração que entrou em gol. Ele é um dos jogadores mais subestimados do Liverpool. Ele é um dos jogadores menos valorizados desse time titular. Mas ele é um dos caras mais importantes. Wijnaldum, Henderson e Firmino. Coloca tudo no mesmo pacote. Concordo, plenamente. Isso é uma tendência muito dos nossos próprios torcedores. Eles Exato. Minimizam muito os nossos jogadores. E não falo só dos jogadores principais, do time principal, mas também os jogadores da base, como o famigerado Woodburn. Nossa, depois nós vamos entrar nesta seara ainda. Mas é só para complementar, o Wijnaldum realmente ele valeu o investimento, na minha visão. Ele é um jogador que, claro, ele oscila, ele está ainda criando a casca que ele precisa para crescer, mas ele é um jogador que sempre aparece nos momentos importantes. Não à toa, ele foi um dos melhores jogadores do Liverpool em 2017. Na segunda metade da temporada, ele já ganhou os prêmios de melhor do mês. Ele foi um dos melhores jogadores do time nas piores partidas que a equipe teve em 2017. Foi ele quem se destacou. Então, não é um jogador qualquer. E sobre o Sturridge, ele realmente surpreendeu em mostrar alguma vivacidade em campo, coisa que ele não vinha mostrando, e ele tá parecendo mostrar que quer ficar ou que realmente pode ganhar o coração do Klopp para mais uma temporada. A questão é se realmente isso vai acontecer. Acho que esse fim de temporada dá mais dúvidas do que certeza sobre o futuro do Sturridge, então é meio complicado da gente afirmar alguma coisa. E claro, só destacar o Mignolet, mais uma partida perfeita dele, não tem o que tirar nem o que pôr. Simplesmente irretocável o Mignolet, cada vez melhor. O time do Liverpool hoje teve, apesar de alguns momentos ali meio de susto no final do primeiro tempo, o time foi equilibrado do início, assim, praticamente todo o segundo tempo. O time manteve um certo equilíbrio e manteve, claro, a constância o suficiente para vencer a partida. Eu queria já entrar então nessa seara que o Cledi falou, de criticar jogador. Existem jogadores que merecem críticas, claro, mas existem certas abordagens que são exageradas, muito exageradas. E tu criticar um jogador como o Firmino sem perceber a importância tática dele, talvez não ter o conhecimento do plano de jogo em si, da função, do funcionamento do jogo em si, melhor dizendo, do funcionamento do jogo. E o Wijnaldum é um jogador que também tem sua importância por meio de campo, para fazer a ligação e para ser um elemento surpresa. Ele é um cara importantíssimo. Cada vez mais o Wijnaldum mostra que é um jogador
que ainda que não seja titular em um futuro próximo, caso venha ser contratado um jogador para essa posição, mas ele é um jogador que pode sim ser importante como um jogador motorzinho, como aquele jogador que seja um elemento surpresa e que consiga dar uma dinâmica por meio de campo. O Lallana hoje não começou nada bem, fez o primeiro tempo muito apagado, até a hora do gol realmente ele estava muito apagado e foi um prêmio para ele ter feito o gol. O Coutinho teve um dia maravilhoso, o Firmino deu uma assistência. Outra coisa que eu queria destacar após essa classificação para a UEFA Champions League, eu queria apenas trazer aqui um textinho que eu vi no WhatsApp. Acho que aí vocês vão repercutir depois que eu falar se vocês concordam ou não. O texto começa assim: Ei você, isso, você mesmo que estava resmungando que a vaga para Champions já era, você que disse que o United ia nos passar em pontos, você que disse que o Arsenal ia nos passar em pontos, você que disse que com o Klopp no comando o time já era, você disse que já era. Aprenda uma coisa: o Liverpool é o maior clube inglês. Com o Liverpool não tem essa de já era, de tudo está perdido. Entenda, não cantamos o Never Walk Alone da boca pra fora. Engole o choro e viva o que é ser Liverpool de verdade. Estamos apenas no playoff das Champions? Vamos passar sufoco? O nosso time é limitado? O nosso treinador é teimoso? O Coutinho pode ir pro Barcelona? Pode até ser, mas tenha certeza de que o Liverpool é maior do que todas essas adversidades. Sem mais. Isso explica um pouco do espírito. Maravilhoso. Tô todo arrepiado aqui. Sim. Isso explica muito. Esse texto explica muito o que eu tenho dito em vídeos pro meu Pub Pocket no YouTube ou até comentando aqui no podcast, de que tem muita gente fazendo circo e tragédia antes do jogo acabar. Tem gente entregando os pontos, jogando a toalha antes da luta acabar. Não é assim que funciona. Tem gente que vende realismo com pessimismo. Tem gente que se diz realista, mas é pessimista. Essa é a verdade. E, cara, isso resume o quanto esse time precisa de consciência. Consciência do time que você conhece. Digamos assim, o torcedor precisa ter consciência do time que ele torce. O Liverpool não é esses times brasileiros que jogam a toalha na primeira oportunidade e que muda o disco na primeira oportunidade. O Liverpool é um time que tem superação, um time que não tem o impossível, e vai ser sempre assim. E quem não for nessa toada tá torcendo pro time errado, ou tá torcendo da forma errada para uma equipe que não existe o impossível. Apenas encerrando esse adendo que eu faço. Rapaz, impossível é questão de opinião, sabe? Que pro Liverpool não tem isso de jogo perdido, não tem isso tá muito difícil, vamos parar por aqui. Se fosse assim, certamente eu não seria torcedor do Liverpool hoje. E eu fico muito feliz de tudo que o Liverpool já conseguiu dessa forma. Eu não desisto enquanto houver chance, pode ser 1%, mas eu acho que a postura de nós torcedores é apoiar incondicionalmente, certo? Um exemplo que a gente pode dar, um exemplo fora da casa, mas que a gente teve um contato próximo, foi a própria torcida do Middlesbrough, na partida de hoje. Eles cantaram os nomes de todos os jogadores, fizeram uma festa, eles já estão rebaixados, cara. Não tinha chance nenhuma de que eles permanecessem na primeira divisão se empatassem ou ganhassem do Liverpool. Mas os caras estavam lá acompanhando, torcendo. A área reservada ao Middlesbrough estava lotada. Ou seja, eu acho que isso é muito questão de cultura. Que a cultura daqui, a gente já falou aqui mais de uma vez, que a cultura de você só como é que eu dizer? Você só apoia quando tá ganhando. Quando ele começa a só tá feliz quando tá tudo dando certo. Exato, mas tem vezes, o jogo de futebol é feito de fase, feito de ciclos, como o nosso amigo Maurício falou e tantas outras vezes.
Não é sempre que o nosso time está lá em cima, e até se você pegar um Barcelona ou um Real Madrid, Barcelona, pegar o exemplo do Barcelona, o Barcelona já foi eliminado da Liga dos Campeões. Com um time daquele, segundo o torcedor, vira obrigação ganhar tudo todas as vezes, e nem sempre isso acontece. Mas vai explicar, o time do Barcelona é ruim? Ninguém vai dizer que é ruim. Porque no Liverpool existe um pouco de subestimar o time também. Eu acho que tá certo, se vem aquela fita, né? Se não tivesse perdido tantos pontos para times pequenos e blá blá blá, que eu particularmente já estou cansado de ouvir isso, que eu acho que a pessoa não tem capacidade de olhar além da superfície para mandar um comentário desse, não sabe o trabalho que está sendo desenvolvido nos backgrounds, um trabalho que é de longo prazo, que estamos nesse processo de evolução, e você só vai resumir o time do Liverpool como perde para times pequenos e ganha dos times grandes. Você está olhando isso de forma muito rasa. Não está errado em sua maioria, porque você for analisar friamente apenas os resultados, é isso que aconteceu. A gente poderia estar numa posição melhor se a gente não tivesse empatado tanto, mas, por exemplo, não é? E se for ficar pensando no what if, a gente não vai acabar essa discussão nunca. Eu acho que a gente tem que valorizar o que a gente tem, sim. Nós temos ótimos jogadores, nós temos um projeto excelente, um técnico muito bom. Pode ser teimoso algumas vezes, mas é um técnico, sim, muito bom, que já provou o seu valor no futebol europeu, né? E existe uma perspectiva muito grande. A gente ter conseguido, ainda que na última rodada, a nossa classificação para a Champions League, isso é um fator maravilhoso. Isso vai ajudar muito na construção do time da próxima temporada. Mas, por exemplo, se a gente tivesse ido para a Liga Europa, também não era o fim do mundo. A gente está fazendo parte de um processo. O Klopp já deixou claro que o time vai se reforçar para a próxima temporada. Esse time vai ficar, até porque, né, o trabalho na janela de um ano atrás foi enxugar esse elenco. Enxugou o elenco, passou-se o ano e viu-se, e agora está bem claro, não só para a Klopp, mas para todos nós, quem é que não é interessante e quais as áreas que o Liverpool precisa ser reforçado. Não é verdade? Então, eu acho que se faz muito pânico em cima da hora, né? Nem faltando, sei lá, acho que foram 3 ou 4 jogos, já disse que a gente tinha perdido, não tinha mais chance nenhuma, né? E hoje, após o término da última rodada da Premier League, nós estamos lá dentro. Mando um sonoro chupa para quem duvidou. Esse texto aí que o Maurício leu me representa demais, e estou confiante sim para a próxima temporada, e todos que estão aqui, tenho certeza, e muitas das pessoas que estão ouvindo este podcast também estão confiantes para a próxima temporada. Certo. Sérgio, tem alguma coisa a mais a acrescentar nessa pauta que a gente já está tratando neste momento? Puxando também o gancho desse texto que você leu, esse texto maravilhoso aí, o que eu penso é isso, é que, na verdade, a gente, digo, enquanto torcedores, nós tendemos a ser muito imediatistas com determinadas coisas em excesso, e também não nos decidir o que queremos, porque assim, muita gente fala dos jogadores jovens, tem que ter jovem, o time tem que ter jovem, mas ao mesmo tempo não confia nos jovens, não pensa no futuro. Como estavam falando aí, já estavam criticando o Woodburn, já criticaram o Arnold muito, quando o Arnold não fez uma partida tão boa contra o United, já criticaram o Arnold, já alçaram o Ozil. Sendo que contra o United ele entrou meio que na fogueira, né? Sim, na fogueira total. Entrou na fogueira e jogou muito bem. Pois é. Jogou muito bem. Ele enfrentou um jogador que era muito rápido. Não para todos, né? Não jogou bem para todo mundo. Mas, então, assim, a gente não se decide. O torcedor do Liverpool, ele vive em um conflito eterno. Porque ele quer que o Liverpool gaste muito dinheiro na janela de transferências e compre todos os jogadores melhores do mundo. Mas ele também, às vezes, quando surge uma oferta de algum jogador, fala: mas será que não é muito dinheiro por esse jogador? Mas será que não vale a pena colocar o jovem? Mas aí bota o jovem não vai bem em todas as partidas, aí você já duvida do jovem.
Então, assim, é um eterno... A gente fica sambando de um lado para o outro eternamente, a gente não sabe o que a gente quer enquanto torcedor de um clube do porte que o Liverpool tem. Ou seja, um time grande, um time de porte internacional, um time europeu, mas que não tem o mesmo endinheirado shake árabe que outros times têm para gastar. Então, assim, eu acho que, na verdade, como o Cledi falou, a gente tem que entender o projeto, a gente tem que pensar a longo prazo. O Klopp, na sua primeira coletiva de imprensa como técnico do clube, ele disse: me deem 4 anos, eu preciso de 4 anos para fazer o que eu quero fazer. Então, nós estamos no segundo ano. Na primeira temporada que ele chegou, já podia nos ter dado um título, que foi ali um jogo único, 90 minutos, em que poderia ter dado para qualquer lado. Assim como a gente perdeu, a gente podia ter ganho aquele jogo. Nessa temporada, conseguimos uma estabilidade que não estávamos conseguindo há alguns anos, ainda que deixando a desejar em alguns aspectos, ainda que ficando com um gostinho amargo em alguns jogos, mas foi um tipo de estabilidade na tabela que a gente não costumava ter. A gente quase nunca esteve fora do G4 e acho que nunca esteve fora do G6. Então é um tipo de regularidade em um campeonato de pontos corridos que a gente não estava tendo há algum tempo. Então, assim, os sinais já estão aí. Só que aí é como o Cledi falou, e se a gente tivesse ido para a Liga Europa? Eu tenho certeza que nesse momento a gente ia estar aqui recebendo uma enxurrada de mensagem dizendo que nossos jogadores não prestam, nenhum. Que é tudo pipoqueiro, que é tudo isso e aquilo. Ou seja, o jogo de hoje contra o Boro decide se Coutinho é bom ou ruim, se Firmino é bom ou ruim, se Sturridge é bom ou ruim, se Mignolet é bom ou ruim. E se o Klopp é bom ou ruim também. E se o Klopp é bom ou ruim, perfeitamente. Cara, falta muita coerência. Rapaz, eu vi tanto absurdo já. O jogo tava 0-0, os adversários estavam fazendo a parte deles e já tinha gente dizendo que Klopp é vergonha, com 0-0, com 20 minutos de jogo. Não tem cabimento um negócio desse. E é incrível também que ninguém tá satisfeito com nada, né? É. O Sérgio falou, se a gente tá gastando muito com o jogador, é ruim. Se a gente não tá gastando com o jogador, é ruim. Se a gente usa a base, é ruim. Se a gente não usa a base, é ruim. Se a gente muda o esquema para tentar conseguir uma vitória, para tentar surpreender, é ruim. Se a gente joga sempre no mesmo esquema, é ruim. Exatamente. Não tem uma decisão. Só uma coisa Bom, antes. é só contratar o Messi, pô. Não fode. Uma coisa que eu só queria apontar também, que falaram, isso eu vi, e eu acho que o Cledito também deve ter visto, que disseram que o Klopp... Eu vi, que os times do Klopp tremem na hora da decisão. O que falaram sobre isso? Sim. Já vi isso também. Que ele no Borussia Dortmund parece que chegou a 7 finais e ganhou 2, então isso significa que na verdade ele é um grande amarelão. É isso aí. Cara, isso não faz sentido nenhum. Sim, é uma final, né? Muitos técnicos por aí não chegam à quantidade de finais, mas meu amigo, final é um jogo só. Final pode ser... mesmo se ele tivesse perdido todas as finais, não teria que dizer isso. Mas assim, final é um jogo único e são 11 contra 11. Não existe nenhuma partida em que aquele time que entrou tem 100% de possibilidade, de probabilidade de vencer a partida. Isso não existe. O cara pode ser o Barcelona contra o Fluminense, aquele áudio eterno, né? Pode ser o Barcelona e o Fluminense. Por mais que o Barça seja o favorito nato, existe a chance, e isso pode acontecer, do outro time ganhar, do time inferior, certo? Isso não faz sentido nenhum. Isso não estou falando que é só probabilidade, mas você tem que ver todo o trabalho, porque perder na final é ruim, perder na final ninguém gosta, perder na final você tem coisas para reclamar, mas você não pode falar que um time que chegou à final, ou um técnico que levou times que ele comandou a várias finais, é um cara incompetente. Porque você chegar em finais é complicado, não é sempre. Existe toda uma trajetória, existem muitos times indigestos que você passa pelo caminho, né, até você chegar na fabulosa final. Isso não tem a ver com amarelar. Se fosse para ser amarelão, você perdia logo no início da fase. Você perdia para times de pouca expressão logo no início, levando goleada, show e olé dentro de casa. Isso é outra coisa, entendeu?
Mas eu realmente não admito que a pessoa, um cara com o perfil do Klopp, um cara que mostrou muito no futebol mundial, você chegar pro cara e dizer que ele é amarelão. Assim, meu amigo, amarelão só quando ele se vestia de amarelo lá no Borussia Dortmund, cara. Eu me pauto por uma coisa muito simples. Se os clubes por onde o Klopp passou, quando ele saiu, ele deixou o clube melhor do que quando ele pegou. Pronto, isso aí pra mim define o trabalho dele. Ele chegou no Mainz, pegou o time Mainz na segunda divisão e deixou o Mainz como um time estável de primeira divisão, com bons jogadores e com um trabalho promissor, tanto que o Thomas Tuchel pegou o Mainz e levou mais ainda e agora tá no Borussia Dortmund no lugar dele. Pegou o Borussia Dortmund em profunda crise, oscilando, fazendo campanhas medíocres e deixou o Borussia Dortmund da forma que deixou. Então, ainda que a passagem dele pelo Liverpool eventualmente não seja de tantos troféus quanto a gente quer e quanto a gente imagina que pode ser, se ele sair do Liverpool, deixando o Liverpool um clube mais estável e mais preparado para alçar voos maiores, eu não tenho nada a dizer sobre o trabalho dele. Olha, e vê só, ele só tá aqui há uma temporada e meia, não é isso? Sim. Uma temporada e meia, cara. Você já quer resultados imediatos. É aquela teoria do checkpoint que eu falei tanto aqui em outras edições desses podcasts. O cara chega na metade da temporada, substituindo, pegando um trabalho em andamento. Sim. Aí ele já dá uma arrumada e consegue nos classificar para 2 finais. Vai perder as 2 finais. Mas ele chegou lá. Ele chegou lá com pouquíssimo tempo de trabalho, né? Sim. Agora, nessa temporada que está começando o processo da filosofia dele, certo? Mas aí, meu Deus, o Liverpool foi para 2 finais na temporada passada. É obrigação fazer no mínimo isso e mais. Assim, exatamente. Isso é uma lógica que não existe, não funciona, cara. Porque você tem que... Isso novamente é uma análise fria, uma análise superficial. Você não vai profundo no assunto. Você fala, o Klopp foi para 2 finais, mas esquece que ele estava lá há alguns meses. Aí tem você já cria uma expectativa que não deveria para a temporada seguinte, você cria uma expectativa maior. E o Liverpool começou o campeonato bem, até chegar o janeiro negro, que a gente decaiu muito, mas eu acho até que esse primeiro semestre do Liverpool foi ainda acima da curva do que o time poderia proporcionar. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo. Mas foi um primeiro semestre acima da média, foi um ponto fora da curva. E foi quando o time começou a ter desfalques reais que ele meio que caiu na real. Mas o torcedor não entende isso. Se passou esse tempo, um ano de trabalho do Klopp, mas o Klopp decaiu, eu já vi o cara, em questão de 2 semanas. O mesmo cara que chamava o Klopp de gênio, como chamou o cara de burro e mandava embora. Isso é pensamento de campeonato brasileiro. Não é assim que as coisas funcionam. Existe um projeto, o projeto está em andamento. Então tem que ter calma. Não é essa afobação que nas análises esportivas dessas tais emissoras aí que eu não quero comentar, mas... Ninguém tá falando da ESPN, vamos deixar claro. Ninguém tá falando do Sport, ninguém tá falando de nada. Eu estou falando da Raposa Esporte também, então Mas veja só, veja que varado. Você vê os veículos de comunicação no país, nada contra, sempre assisti desde novinho, sabe? É importante se falar sobre a Premier League. Pra deixar claro também que a gente tá querendo que seja um trabalho que seja imparcial e um bom trabalho pra ser dito. Porque senão daqui a pouco vão estar falando, nossa, são tudo paga-pau de gringo, nossa, lá deve ser tudo maravilhoso, na Inglaterra é tudo perfeito. A gente não tá querendo que aqui seja a Inglaterra, a gente quer que seja brasileiro mesmo. A gente quer que tenha o nosso acompanhamento brasileiro, mas que seja um acompanhamento que seja no mínimo digno, né? Saiba o que tá falando. Porque quantas e quantas vezes a gente tá assistindo uma transmissão de um canal brasileiro, seja de qual for o jogo, que seja europeu, e eles não sabem o que eles estão falando. Em muitos momentos eles ficam naquele estilo de tipo, não posso opinar. Tipo, não assisti um filme. Eles ficam falando como se eles não soubessem muito o que eles estão falando. Aí eles falam meio que de qualquer jeito, baseado, sei lá, em um tweet que eles viram no Twitter naquele momento e salvou eles pra eles não ficarem sem falar nada, e acaba que vai levando com a barriga. O Sérgio sempre fala o que era a ESPN há 10 anos atrás e o que ela é hoje.
certeza. E é uma coisa que realmente você acaba vendo que com o tempo vai mudando e você espera que com a mudança fique melhor. Mas com a mudança vai acabando virando a elite dos times da moda. E eu nem sou de ficar dizendo, não, fulano é modinha porque torce pro time. Não, todo mundo tem um time, todo mundo tem direito de torcer pro seu time, eu não tenho nada contra. Eu acho que é ruim você focar só naqueles times que pra você dão dinheiro e meio que cagar pra todos os outros. Porque ninguém ligou pro Chelsea quando o Chelsea terminou o campeonato passado 10 pontos atrás do Liverpool. E o Liverpool já terminou acho que foi em sétimo, né? Não, oitavo. Aí o Chelsea terminou 10 pontos atrás. E ninguém ligava. Porque o Chelsea tá em má fase. O Chelsea começou a ficar bem. Todo mundo puxa saco do Chelsea. Todo mundo se torna, parece que é a TV do Chelsea, especificamente na ESPN. E não é assim que a gente quer também, né? A gente não quer que você largue totalmente um campeonato para focar em um time. A gente quer que você dê a mesma atenção e a mesma capacidade de informação para todos que estão aí. É esse o ponto. Eu não quero que eles exaltem o Liverpool e coloquem o Liverpool no pedestal. Mas eu acho que não dão o devido respeito, até eu poderia dizer, o devido carinho a um clube que tá num projeto de reestruturação, que está dando certo, que está mostrando resultados, ainda que não seja nos passos que o torcedor quer, né? Porque, né? Ano que vem a gente não contrata o novo Messi, mas e se contratar alguém que seja dito como o novo Messi, todo mundo vai brigar por isso. Nossa, fica contratando um cara que ninguém conhece. Ninguém conhece. E todo mundo que joga no Barcelona, todo mundo já conhecia desde de cola, né? Mas todo mundo conheceu desde que olhava assim, esse Leonel aqui vai jogar bola quando crescer, hein? Nossa, olha a cara dele. Ele é meio pequenininho, mas isso a gente dá um jeito. Olha essa cara de melhor do mundo. 4 vezes, ou 5, não sei. Enfim. Mas eu acho que falta um certo respeito. O Liverpool podia sim ser tratado de igual para igual. Você também tem um carinho. Sem querer cortar, mas já cortando. Eu dou um parênteses à falta de respeito ao Milan também. Isso não é ao Liverpool, não só ao Liverpool. Falta a outros grandes da Europa também. Eu posso citar um exemplo? Começando já a citar esse exemplo. Há um pouco tempo atrás, eu sei que eu tô falando de TV aberta, e que não tem nada a ver com a TV especializada da TV fechada, mas tudo bem. Especializada, você falou entre aspas aí, né? Bom, eu tô dizendo o ramo. É o que diz, né? É o que se diz especializada. Bom, há um tempo atrás, a TV Globo fez um especial chamado Gigantes do Futebol Mundial, uma coisa assim, não sei se era esse o nome. Era algo assim mesmo, Gigantes do Futebol. Tenho até medo. Os únicos times que eles falaram, eles não sequer pensaram em fazer uma segunda série dessas reportagens. A primeira teve Bayern, Barcelona, Real Madrid e Manchester United, e o Milan, o Liverpool, Juventus, Inter de Milão foram tudo pra puta que pariu. Sequer citaram a possibilidade de fazer. Sequer citaram a possibilidade de fazer uma reportagem sobre a história desses clubes. E eu fiquei estarrecido com a falta de sensibilidade da televisão, de sequer pensar e de sequer reconhecer que esses times têm tanta história quanto esses que eles fizeram reportagem. Eu acho isso uma falta de critério, pelo menos. Não há a menor condição de levar a sério tu considerar 4 times dos gigantes e o resto que não existe. Isso não tem cabimento, cara. E ainda falando sobre a ESPN, eu acho que a coisa que mais me incomoda na transmissão e cobertura da Premier League é a exclusividade. Eu acho que a exclusividade ela é nociva. Putz, eu ia chegar nesse ponto. Primeiro pro público. Primeiro porque nesse afã de tentar, nós somos os donos da Premier League, nós somos isso, nós somos aquilo. Eles acabam só se vangloriando que tem exclusividade
e vai pro inferno toda a possibilidade deles levarem o produto a sério. Eu acho que morre aos poucos o menino jornalismo, né? Eu fico muito crente que a nova geração, né, que eu conheço profissionais de jornalismo, vocês também devem conhecer, pessoas que já pensam diferente, pensam como nós. Mas eu acho que é muito visto da parada de... Eles estão muito focados em audiência e em ganhos monetários, que eles esquecem a real essência. E essas coisas também geram dinheiro, de certa forma, porque você está deixando um assunto ainda mais rico. Não é só você empurrar o dia inteiro Barcelona e Fluminense, como já fazem no futebol brasileiro, que você só empurra time do Sul e Sudeste. O Brasil, de um tamanho tão grande, do Oiapoque ao Chuí, você só fala do futebol predominantemente de duas regiões, e uma delas em mais evidência até do que a outra região, né? A região do nosso amigo Maurício não é tão falada quanto a região Sudeste, com os seus times de São Paulo e Rio de Janeiro. Mas eu não vou entrar nesse assunto, não. O meu ponto é o seguinte: em 2007, quando eu comecei a torcer para o Liverpool, eu conheci o Liverpool perdendo. Conheci o Liverpool na final de 2007, que ele perdeu pro Milan, qualquer um dos que eles estão falando aqui. Mas me apaixonei, paixão não se explica, né? Paixão só se sente, e eu estou aí há 10 anos. Mas eu conheci o Liverpool naquela ocasião, naquela época, e eu senti uma dificuldade muito grande, porque os jornais daqui já não era disseminado a Premier League como é hoje, de uma forma geral, o futebol europeu, e muito menos o Liverpool, porque o Liverpool não era um Barcelona, não era um Real Madrid, não era um Milan, tá entendendo? Por quê? A mídia naquela época, alguns que torciam, acompanhavam o futebol naquela época vão concordar comigo, o que se falava de futebol europeu no âmbito do futebol europeu, no âmbito brasileiro, era se tinha algum jogador notável da seleção brasileira jogando lá fora. Perfeitamente. Tô errado? Tô mentindo? E nesse contexto, eu disse, putz, eu não encontro praticamente nada sobre o Liverpool. E olha que ele foi finalista naquele ano que eu comecei a torcer. O vice-campeão, ok, mas é o finalista. Você tem muito chão, você teve muita pedreira no meio do caminho para chegar na final da Champions League. Eu acho que isso já é um mínimo para você ter um respeito. Olha, esse time aí fez uma coisa que poucos fazem, né? E já era a segunda final, né? Em um espaço de 2 anos. E eu tinha que procurar informação de fora. Foi aí que eu não sabia inglês. Eu na época não tinha, meu inglês era pior do que o do João Santana, mas eu não tinha entendimento quase nenhum. Só pra deixar claro, o meu ainda é. O meu eu sei falar frases de séries. Séries assim a gente pega. A gente decore e vai. Esse decore e vai. Mas. I'm the danger. Aí você vê avançando, que dessa época, 2007 para cá, já se passaram 10 anos. E aí você vê a monopolização dentro do cenário do jornalismo esportivo. Que existe tanto campeonato lá fora, tantos times, tanta história, o futebol é tão rico, mas você só liga a TV para ver Real Madrid e Barcelona goela abaixo, o Chelsea agora que o Manchester City, que agora tem Gabriel Jesus. Meu Deus do céu, Gabriel Jesus é o novo Neymar pra mídia, basicamente, né? Acho que o Coutinho não tem tanta mídia quanto Gabriel Jesus. Talvez tá acho que porque tá no Liverpool. Agora que começou a surgiu aquele boato do Marca, né? Que o Coutinho já disse sim ao Barcelona e o Coutinho não disse porra nenhuma pro Barça, né? Aí que começou a se falar mais ainda do Coutinho. O Coutinho já tinha um certo zoom, mas ninguém dava muito valor pro Coutinho. Aí começa a dar valor porque ele pode jogar no Barça, onde é que ele poderia jogar no Barça, não sei o quê. Isso falta respeito com o Liverpool. O Liverpool hoje ele tem cacife para segurar um Coutinho. E mesmo que ele não segure o Coutinho, a gente tem um técnico que ele sabe contratar muito bem. Você pode ver aí com o Mané e o Wijnaldum,
que são jogadores que talvez não fossem tão prestigiados pela própria torcida, mas eles têm uma importância muito grande nesse time aí. Então, e Joel Matip de graça. Joel Matip de graça, hoje o nosso melhor zagueiro, e como a gente vê por aí, se for contratar algum zagueiro para a próxima temporada, vai ser para ele jogar junto com o Matip. Então você vê, o cara chegou e já se estabeleceu em uma temporada, foi contratação do Klopp. E o Klopp também já pegou jogadores da casa e os fez render ainda mais. Não falo nem só do Coutinho, né, que agora o Coutinho, principalmente experimentando uma nova função, jogando pelo meio, distribuindo jogada, que já está fazendo isso muito bem também. Mas o Firmino começou a jogar melhor e tem uma importância tática imensa para esse time, né? O Henry Khan, que já foi tão criticado aqui, ele também cresceu muito com o Klopp, né? O Milner, apesar de jogar numa posição que não é a dele, numa perna que não é a dele também, que é o lado direito, que é o lado esquerdo, perdão, e tem jogado muito bem ali, tanto que ele está sendo mais confiável do que um lateral esquerdo de origem, sabe? Deixa eu falar uma coisa a respeito do Milner, rapidinho. Ao término da Premier League, o próprio site da Premier League disponibiliza as estatísticas de vários tipos de estatísticas, para quem quiser dar uma olhada, a respeito dos jogadores. O Milner, ele foi o 5º jogador que mais tocou na bola durante a temporada. O primeiro foi o Azpilicueta, o segundo foi o Xhaka, o terceiro foi o Fernandinho, o quarto foi o Pogba. O Milner foi o 5º jogador. O lateral esquerdo foi o 5º jogador. O nosso lateral esquerdo foi improvisado. O lateral esquerdo improvisado, jogando com a canhota, que não é a boa. Ele foi o jogador que mais... o 5º jogador que mais tocou na bola na Premier League. Isso é interessante, ou seja, é um desabafo com a questão, que eu acho que precisa se abrir os olhos, precisa se sair da superfície. Toda vez que você for falar do Liverpool, você dizer, o Liverpool é um time Robin Hood, que tu tá restringindo pra caramba um time que tem uma história tremenda e tá passando por uma reformulação brilhante, cara. Então, é o meu apelo, é o meu pedido. Saiam, por favor, saiam da superfície, aprofundem-se. Esse casulo que a mídia tá criando em volta de você. Isso. Que para começo de conversa, você fica dizendo, bebeu o Coutinho vai para Barcelona. Primeiro, não tem nada certo, nada resolvido, nada. Foi uma mentira de um jornal safado que tem lá da Espanha, que fica uma guerrinha entre um jornal da Catalunha com um jornal de Madrid, e fica os dois jogando peteca um contra o outro, entendeu? Então, e outra coisa, o mesmo jornal que falou que o Coutinho disse sim, um ano atrás, ele disse que o Pogba tinha dito sim pro Barcelona. E olha onde o Pogba está hoje. E olha onde o Pogba está hoje. Nunca nem conversou com o Barcelona. Engraçado, aí, meus o Pogba podia estar sendo ex-campeão italiano e finalista da UEFA Champions League, mas ele decidiu voltar para a Inglaterra, né? Coitado. Um time ao qual ele falou que nunca mais pisaria. Pois o Manchester United, segundo o Pogba, o Manchester United era um antro de cobras. Será que não é mais? Eu acho que ele se mostrou a própria natureza, né? Ele é uma cobra, né? Porque se ele voltou pra lá é porque ele se sente em casa, né? Cara, se na época que ele disse essa frase ainda era antigamente e era um ninho de cobras, imagine hoje com José Mourinho à frente do clube. Ave Maria. Meu Deus do céu. É isso aí, amiguinhos. Nem tudo é o que parece. É bom ter um olhar crítico sobre as coisas, sobre o que você vê, principalmente sendo veiculado na mídia daqui. Na mídia de lá também tem umas fontes que são meio suspeitas, mas é bom investigar. Se você vê alguma coisa saindo na mídia, será que é isso mesmo? Será que não pode ser uma interpretação? Às vezes tem coisas que condizem com a realidade, mas vistos de uma ótica diferente, não é? Que são coisas que talvez não contem toda a verdade. Então, por exemplo, a gente comentou no grupo da gente aqui no WhatsApp que
A ESPN tinha entrevistado o Coutinho depois do jogo contra o West Ham, não foi isso? Sim. E a manchete foi lá dando a entender que o Coutinho fica lisonjeado com o convite do Barcelona e está nas mãos do empresário. Do empresário. Olha, sinceramente, um veículo de comunicação, um veículo formador de opinião, que sabe que é formador de opinião, não devia... que eu achei que foi bastante leviano a forma como isso foi apresentado. Porque isso foi... A gente pode chamar do famigerado caça-clique, né? Porque o Barcelona tem uma popularidade absurda e tem seus méritos, é um grande time do futebol mundial, um grande... não tem nem palavras para definir, é realmente um time que merece estar onde está. É um grande. Mas é um grande, é um gigante, né? Mas aí, quando você tem gente que só para ali na manchete, e aí na manchete já espalha por aí. Mas se você assistir o vídeo disponibilizado na própria matéria, ou ler, ou sair lendo as declarações dele, você percebe que não fala nada demais. Dá pra assistir um vídeo sempre que você quiser, dá pra assistir um vídeo no site, e dá pra você ver que quando o Coutinho fala, o Coutinho ele tenta ser educado com o repórter. Exato, eu não vejo ele dizendo, nossa, o Barcelona vem e me leva. Não é assim. Não, papai, foi tranquilaço o que ele falou. Ele só respondeu o que o que o repórter disse. É o que eu falei no grupo. Se a Gal Gadot dissesse que tinha interesse em mim, eu também ia ficar feliz, pô. Não faz sentido. Se a Gal Gadot falar que tem interesse em mim, até a minha esposa vai ficar feliz. Olha aí, até a minha namorada vai ficar feliz. Mas perceba que ele foi educado, ele respondeu o que foi questionado, não desmereceu o Barcelona. O Barcelona realmente é um clube grande e qualquer jogador profissional vai ficar feliz de um time. Não, e nem deveria também, né? Porque tem torcedor que acha que a gente deveria, que o Coutinho devia. A gente viu hoje, no próprio grupo dos supporters, que achou que o Coutinho deveria ter levantado uma blusa e dizer chupa Barcelona. Tipo, como? Não que pode uma coisa dessa? Não tem cabimento. Ele é um jogador de futebol, ele tá trabalhando, o Liverpool paga ele. Eu gostaria muito que ele mantesse um mínimo de respeito, não só com o Liverpool, mas com o adversário. Exatamente, eu não vou apoiar esse tipo de atitude de jogador que é bocudo, que fala, que provoca e tal. Porque acha que a gente só apoia porque não é com a gente, né? Mas eu não acho certo isso não. Para o meu jogador criar uma intriguinha, uma situação desnecessária, sabe? Até eu não sou a favor dessas coisas, mas é uma opinião minha. Cada um vive a vida como bem. Eu resgato a frase célebre do Sr. K. Quem conhece o Sr. K, quem não conhece, procure conhecer. Todo mundo pode fazer o que quiser da vida, desde que não me enche a porra do saco. Então, pode fazer o que quiser, meu irmão. Você pode cagar na meia, girar no quarto. Eu vou bater palma. Você vai mandar uma foto pra mim, eu não vou ver e você vai ficar feliz. É isso aí. Bom, eu só queria encerrar esse momento só pra ilustrar e só deixar bem claro o que eu tava pontuando desde o começo, que a exclusividade que a ESPN monta, ela é nociva pro público. Pro Demais. Produto que ela vende também. Primeiro, porque tu vai transmitir, como a ESPN tem 3 canais, e só um deles é disponível somente em HD, 3 jogos no mínimo serão transmitidos por rodada. Não interessa que eles vão transmitir pelo Watch ESPN, não interessa, mas são só 3 jogos. O Watch ESPN que tem um atraso de 15 minutos em média, né? Tem diversas complicações ali no sistema do Watch ESPN que realmente não ajuda em nada quem quer assistir os jogos. Você tá assistindo o jogo, né? Aí você de repente recebe a notificação no celular de que seu time fez gol. Aí você olha o tempo no celular, 30 minutos. Aí você olha o tempo no computador, 15 minutos. Aí você fica confuso, né? Tomou um spoiler.
Exatamente. Eu queria só complementar também que, por exemplo, se a Premier League voltasse a ser transmitida por pelo menos 2 canais, já seriam 5 opções de transmissão. 3 da ESPN e 2, por exemplo, da Fox Sports. E se tu amplifica isso aí para um esporte interativo, tu vai aumentar muito mais o leque. E se tu botasse 4 canais para transmitir com o Sport TV, já seriam 8 possibilidades. Por exemplo, tu já não precisaria de um Watch ESPN da vida pra tu te sofrer pra ver um jogo. E tu já viu o campeonato espanhol, ele sendo dividido pela ESPN e pela Fox, ele já é melhor de ser visto. O italiano também, o alemão também já é melhor de ser visto. Mas a própria Premier League, né, quando ela era dividida. Exatamente. O problema é que quando tu tem uma exclusividade, tu não trata bem o teu produto. Primeiro, quando tu limita, ou melhor, quando tu faz o seguinte: tu tem uma transmissão, por exemplo, de um jogo do Campeonato Espanhol do Barcelona, que vai atravessar o horário do jogo, por exemplo, do Liverpool. Já aconteceu isso. De os 15 primeiros minutos do jogo do Liverpool serem só pelo Watch ESPN, porque tava dando o jogo do Barcelona na ESPN. Não foi 15, foi 20 minutos. Exatamente. Falta de organização, né? Falta de se preparar para aquilo. E hoje aconteceu o seguinte: o jogo da entrega da taça da Premier League não foi transmitido por causa do Giro de Itália, campeonato de ciclismo que tava passando de manhã na ESPN. Aí tu vê, quando o campeonato de ciclismo é mais importante que a entrega da taça do campeonato que tu pagou um horror de dinheiro para transmitir com exclusividade, aí tu vê o que simboliza a exclusividade. Não é não é tu dar uma cobertura decente, é tu ter o poder e tu ter a voz, a goela de dizer: eu tenho a Premier League, ninguém mais tem, chupa. Eu transmito o que eu quiser porque é meu. Exatamente. Esse é o problema da televisão no Brasil, porque as emissoras se acham donas de todos os conteúdos que elas transmitem e elas esquecem que o produto tem que ser bem tratado para, no mínimo, as pessoas terem a vontade de ligar nesse canal. Se as pessoas não têm vontade de ligar nesse canal, elas vão trocar por uma transmissão pirata. E não é isso que essas emissoras querem e perdem e vendem. Elas querem ganhar audiência e elas vão perder audiência enquanto elas tratarem mal o produto que elas têm. Ô Maurício, esse assunto, se deixar, a gente vai fazer um programa de 5 horas. Mas não é verdade? Mas esse negócio é complicado, porque você fala do jogo da entrega da taça, que eu também acho que é a obrigação de você transmitir. Mas um outro absurdo também nesta mesma rodada, num canal está passando o jogo do Manchester City, que o Manchester City estava virtualmente classificado, não tinha muito a ver você passar o jogo do Manchester City, a não ser que você estava querendo mostrar o Gabriel Jesus, então fica aí a dúvida para quem não achar que eu estou certo. Mas você transmitiu o jogo do City, você transmitiu o jogo do Liverpool, que o Liverpool era o mais próximo de obter essa vaga, só dependia de si, mas você não transmitiu o jogo do Arsenal. O Arsenal era que estava diretamente na briga com o Liverpool pela 4ª vaga. Ou seja, veja só que eu não estou limitando ao meu mundinho Liverpool, não estou sendo de todo egoísta aqui. Você não transmitiu o jogo do Arsenal. Você deu prioridade ao jogo do City, né? E ao jogo do Liverpool. E olha que no jogo do Liverpool você já não coloca o seu narrador principal. Acho que eu já cansei de ver o Luiz Carlos Lago, nada contra ele, é um bom narrador. Mas eu acho que ele ficou exclusivo. Ele já sabe. Eu acho que se tiver jogo do Liverpool na rodada, já sabe que é ele. Né? A dúvida é só qual vai ser o comentarista. E o Léo Bertozzi, sinceramente, eu gosto muito dele, mas ele foi meio venenoso com o Liverpool nessa transmissão. Mas a questão, e eu me lembro até da Globo, que a Globo tem o direito de transmissão da Champions League completo, sozinha, para TV aberta. Sozinha. Isso está mais escancarado ainda do que na ESPN. Eles têm o direito de transmissão, é da Globo, para a TV aberta é da Globo, né? Eles meio que repassam para a Band alguns jogos, mas eles preferem ficar passando sessão da tarde e vale a pena ver de novo do que você passar
jogo de futebol. Você passa a Champions League na sua programação. E não tem um jogo sequer da fase de grupos. E quando começa a ter jogo, é jogo do Barcelona. Ou do Real Madrid. Ou do Real Madrid, mas principalmente Barcelona, porque a relação Galvão-Neymar é uma história de amor mais bonita do que Crepúsculo, né? Mas não vou entrar nesse mérito aqui, mas você vê que falta um pouco de bom trato ao futebol, o futebol europeu pela mídia brasileira no geral. É uma parada bem superficial, uma parada que eles deixam de abordar muita coisa. Eles perdem muito bom conteúdo que até agregariam para eles, pro canal deles. Porque só ficam naquela bitolado no Chelsea, no Manchester City, agora com Gabriel Jesus, de Guardiola, com o Real Madrid e com o Barcelona. Eu realmente prevejo que o Liverpool não tenha tanto destaque nesse retorno à Liga dos Campeões. Mas o importante é que eu vou estar acompanhando e eu tenho a companhia de vocês e você que está me ouvindo também. Fique ligadão no Melwood Pub. Para você que estava ouvindo o Melwood Pub, fique ligado, essa é a primeira parte do programa. Daqui a pouco nós voltamos com a segunda parte do Melwood Pub, com mais debate. Agora nós vamos falar sobre o balanço da temporada. Fica atento que daqui a pouquinho tem mais edição do Melwood Pub. Não perca, youtube.com/Maurício Cola, facebook.com/MelwoodPub e o Twitter @MelwoodPub. Fica aí, não sai daí, que o Melwood Pub volta com a segunda parte.